Dizem por aí que toda simpatia feita na virada do ano funciona. Mas só funciona de verdade quando o pedido é sincero. E o coração tá limpo. No sertão, onde o tempo corre diferente, Ano Novo nunca foi só sobre fogos de artifício e festa barulhenta. É um rito, é uma passagem sagrada. É o momento exato em que o mundo velho fecha a conta e o mundo novo bate na porta, esperando para entrar. E foi justamente numa noite dessas, no dia 31 de dezembro, que seu anteiro, um homem de poucas palavras e muita sabedoria, resolveu fazer o que aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô e assim por diante, numa tradição que o tempo não ousou apagar. Ele não era de exageros. Naquela noite, vestiu uma roupa branca, bem simples, colocou uma nota de dinheiro dobradinha dentro do sapato para chamar a fartura com humildade, sentou à mesa e comeu seu prato de lentilha devagar, mastigando cada grão como se estivesse mastigando a esperança. Depois, com cuidado, separou 7 sementes de romã, secou uma por uma e guardou na carteira para que o dinheiro nunca faltasse, mas que também nunca fosse o mais importante. E então esperou, quando o relógio marcou meia-noite em ponto e o céu lá fora se encheu de gritos de alegria e do estouro dos foguetes. Seu anteiro fez a coisa mais simples e talvez a mais poderosa de todas. Ele caminhou até a porta da frente da sua casa, a mesma porta que viu ele nascer e crescer. Com a mão firme, girou a maçaneta e abriu a porta por completo, deixando o vento da noite entrar. Ali, parado na soleira, ele não gritou, não pulou, não fez promessas grandiosas. Apenas ficou em silêncio, fechou os olhos e pensou com toda a força da sua alma uma única coisa: que eu tenha força para enfrentar o que vier. O resto, eu corro atrás. Depois, com a mesma calma, fechou a porta. Ele não pediu riqueza, não pediu um novo amor, não pediu milagres que resolvessem tudo. Ele pediu apenas a ferramenta mais essencial: força. Naquela madrugada silenciosa, depois que a festa do povo se acalmou, o cachorro dele latiu baixinho, um latido discreto, como se sentisse a presença de alguém passando pela rua de terra. Um vento suave bateu na madeira da porta, um toque leve, e depois, nada mais. O ano que se iniciou não foi fácil. Na verdade, começou difícil, com os mesmos desafios de sempre, como quase todo ano começa para quem vive do suor do rosto. A colheita foi incerta, o sol castigou, a vida cobrou seu preço. Mas aos poucos, quase sem que ele percebesse, as coisas começaram a se ajeitar. Não por uma sorte caída do céu, não por um prêmio de loteria, as coisas se ajeitaram porque seu anteiro, em nenhum momento daquele ano, se sentiu sozinho na sua luta. Quando o cansaço batia forte e o corpo pedia para parar, ele encontrava uma energia que não sabia de onde vinha. Quando o desânimo chegava e ele pensava em desistir de tudo, uma ajuda inesperada aparecia. Um vizinho que oferecia um braço, uma palavra de conforto, de um amigo, uma solução que surgia como que, por acaso, era como se naquela noite de Réveillon, ao abrir a porta, ele não tivesse deixado apenas o vento entrar. Era como se o caminho à sua frente tivesse sido aberto, iluminado, mas quem precisava andar passo a passo era ele. E o tempo passou, como sempre passa. No final daquele ano, já perto de mais uma virada, seu anteiro se preparou para repetir o ritual. A roupa branca, a nota no sapato, a lentilha, as sementes de romã. À meia-noite ele abriu a porta de novo e pela primeira vez, depois de fazer seu pedido silencioso e fechar a porta, ele teve a coragem de olhar para trás, para a madeira que separava sua casa do mundo. Ele não viu ninguém, não havia anjo, nem santo, nem figura misteriosa, mas ele sentiu uma paz profunda, uma certeza que aqueceu seu peito. Porque, como dizem os antigos, quando você não pede demais na virada, quando seu pedido é humilde e verdadeiro, o ano novo não chega trazendo cobranças e promessas que você não pode cumprir. Ele chega trazendo companhia, uma força invisível que caminha ao seu lado. E você, já ouviu algum caso, alguma história de simpatia que deu certo de um jeito simples, mas poderoso como essa? Conta pra gente aqui nos comentários se você conhece uma história parecida e o que achou desse nosso vídeo de hoje. Se você gosta de causos, lendas, superstições e dessas histórias que atravessam o tempo e aquecem a alma, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com quem precisa ouvir isso e, claro, seguir a gente aqui no Canto da Prosa para a gente continuar proseando juntos. Nós desejamos a todos vocês um feliz Ano Novo.
Que 2026 seja um ano de muita saúde, paz, incontáveis felicidades e prosperidade. Que ele traga conquistas importantes, evolução física e principalmente um grande crescimento espiritual para todos nós. E agora, para terminar, eu deixo uma pergunta no ar. O que você pediria se soubesse com toda certeza que o Ano Novo realmente escuta?